Então, assim, dando sequência, nós vamos convidar a professora Simone Appenzeller, né, para discutir os aspectos neurológicos que acontecem na síndrome de Sjögren, tá? E depois, em seguida, o professor Rafael irá falar para a gente um pouquinho sobre a neuromielite óptica. Boa noite, eu agradeço o convite da Virgínia e peço desculpa pelo atraso também. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que a gente tem de manifestação do sistema nervoso central na síndrome de Sjögren, né? Então, eu acho que não há dúvida hoje em dia que a síndrome de Sjögren vai muito além da secura. Então, a gente tem muitas manifestações sistêmicas, é considerada uma doença sistêmica e a gente precisa tratá-la como sendo uma doença sistêmica, né? Em torno de 40% dos pacientes ao diagnóstico têm manifestações extraglandulares. E esse dado é importante porque muitas vezes o paciente não é visto por um reumatologista, está em outro lugar, então acaba atrasando o diagnóstico. Então a gente tem muitos sintomas constitucionais, a fadiga é muito frequente, a artrite, tem estudos recentes mostrando que até 60% dos pacientes apresentando poliartrite. Tem um quadro pulmonar, nefrológico e mais com evolução da doença, ao aparecimento de linfoma e as manifestações neuropsiquiátricas. Em geral, os sintomas constitucionais, artrite e pneumopatia, são mais frequentes em pacientes que têm início da doença mais jovens do que nos pacientes que têm início mais tardio. Então, isso é uma coisa de ser lembrado. Os quadros neurológicos associados ao Sjögren foram descritos pela primeira vez em 82, então já é bem mais tardio quando comparado com as outras doenças reumatológicas que a gente conhece. E na literatura, essa frequência varia de 2,5% a 60%. Essa variação ela é muito grande e se deve principalmente a diferentes critérios diagnósticos. Então, ao contrário do lúpus, onde a gente tem uma pré-definição de critérios neurológicos que está sendo questionada, mas ela existe, na síndrome de Sjögren a gente não tem esse consenso. Então, cada um descreve de uma forma e diagnostica de uma forma. Além disso, há muitos relatos ou descrições de serviços individuais. Então, serviço de neurologia, serviço de oftalmo, serviço de reumato. Então, a frequência de manifestações neuropsiquiátricas varia de acordo com esses diferentes estudos. Já desde a primeira descrição em 82, foi feita a hipótese de uma associação das manifestações neurológicas com a presença do anti-Ro, né? E um outro dado importante, que em torno de 50% dos pacientes têm quadro neurológico antes do diagnóstico da síndrome de Sjögren. Não significa que eles não tenham queixa de secura, que não foram diagnosticados. Então, na hora que ele apresenta uma neuropatia sensitiva, um outro quadro, você vai perguntar, aí o paciente tem já 10 anos, 15 anos queixa de secura e não foi diagnosticado. Então, tem 2 estudos recentes que eu resolvi colocar aqui para apresentar, que são 2 estudos multicêntricos de coorte que mudam um pouquinho essa frequência de dados de manifestações neurológicas. Então, um é o estudo francês, de 2006, que incluiu 395 pacientes com síndrome de Sjögren. Então, não foi um estudo que incluiu casos novos, mas que já estavam sendo seguidos, mas é um estudo multicêntrico francês, e mostrou que o quadro periférico ocorria em torno de 16% e sistema nervoso central em 3,6%. Então, frequências muito mais baixas do que quando a gente vê os estudos anteriores. Isso foi comprovado também por um estudo espanhol, que incluiu 921 pacientes, também mostrando 10% de comprometimento de síndrome nervosa periférica e 3% de sistema nervoso central. Então, a gente sabe que é frequente, mas quando a gente vai avaliar todos os pacientes com síndrome de Sjögren, o quadro neurológico ele é um pouco mais raro do que pensado anteriormente. A gente tem que lembrar que a gente sempre está em serviço de referência, a gente recebe os pacientes mais graves,
Raramente a gente tem só paciente com secura, então a gente acaba tem uma frequência mais alta de quadros neuropsiquiátricos nessa população, né? Então são 2 estudos, são 2 europeus, não existem estudos multicêntricos americanos ou em outros locais do mundo para comparar essa frequência para ver se varia ou não. E um dado interessante que foi mostrado nesses estudos é que pacientes com quadro neurológico geralmente são pacientes mais velhos do que pacientes sem quadros neurológicos. No Jogren a gente tem uma predominância mais expressiva do sexo feminino, mas existem mais homens com quadro neurológico do que mulheres. Os pacientes com quadro neurológico têm uma doença sistêmica mais exuberante, então avaliado pelo SDAI aqui com níveis bem mais altos ao diagnóstico, tem mais vasculite cutânea e tem mais frequentemente anti-RO e anti-LA positivos. A mesma coisa foi demonstrado pelo estudo espanhol. E eles têm outras manifestações sistêmicas associadas. Então, frequentemente a gente tem crioglobulinemia, hipergamaglobulinemia de significado incerto, quadros gastrointestinais, desculpa. E a gente pode ter tireoidite, fibromialgia e fenômeno de Raynaud associado. Então, são umas doenças mais sistêmicas do que pacientes sem manifestações neurológicas. Então, classicamente, o que tem na literatura é uma divisão dos quadros do sistema nervoso central em focal, difuso, comprometimento da coluna, da medula e outros quadros. Então, nos quadros focais tem descrição de déficit motor, motor e ou sensorial, presença de afasia ou disartria, convulsões, né, e alterações cerebelares que também são descritas com certa frequência. Os quadros difusos, a gente pode ter uma encefalopatia aguda, subaguda, meningite asséptica, alterações cognitivas, que na corte norueguesa é frequente, mas também eles seguiram 70 pacientes de uma única cidade, então assim pode ter um viés aí no meio, e alterações de movimento. E a gente pode ter mielite transversa, mielite progressiva crônica ou doença do motoneurônio inferior, além da neuromielite óptica associada, né? Do quadro periférico eu não vou mencionar aqui porque não tem muito a ver com esse quadro, mas o que a gente deve lembrar é que se a gente tem um quadro predominantemente sensitivo, a gente deve lembrar da síndrome de Jogren, que é muito mais frequente um quadro isoladamente sensitivo, uma ataxia sensitiva. E revendo a literatura, o que tem de associação das manifestações do sistema nervoso central? Então, a gente pode ter tanto lesões de substância branca, que são inespecíficas, como lesões da medula, e tem uma associação com vasculite, e nos estudos parece que o anti-RO tem uma associação com essa vasculite mesmo, embora que não exista modelo animal e não tenha uma demonstração anatomopatológica de 100% dos casos. E a gente tem a aquaporina associada com a neuromielite óptica. Nas encefalopatias, a gente tem anticorpos antirreceptores de acetilcolina e na meningite asséptica, anticorpos contra células meníngeas. Então, o quadro associado com anticorpos parece ser muito mais predominante do que, por exemplo, no lúpus, onde a gente tem anticorpos, citocinas, outros quadros associados. Então, a vasculite parece ser o achado anatomopatológico mais frequente nesses casos, e a gente tem o autoanticorpo, o RO, a aquaporina e o NR2, que eu vou mostrar daqui a pouco, e a crioglobulinemia, que tem uma associação com esses quadros. A ação do complemento das citocinas e da trombose no Jogren não tem estudos sistemáticos para avaliar se eles estão envolvidos ou não na fisiopatologia. Em relação do NR2, existe uma associação nos estudos na dosagens no soro com depressão e distúrbio cognitivo.
E a gente sabe que essa correlação de positividade do NR2 no soro e no líquor não é 100%, e quando dosado no líquor, teve uma associação com atrofia hipocampal, e esses pacientes tiveram mais frequentemente distúrbios cognitivos também. Então, na ressonância, quando a gente avalia em grupos grandes, foi um estudo que a gente viu, a gente observou uma redução difusa da substância branca, quando a gente comparou paciente com Sjögren versus controle, não teve nenhuma associação com variáveis clínicas ou laboratoriais, e a gente não observou diferença em relação à substância cinzenta. O que a gente observou que pacientes, isso aqui foi substância cinzenta de pacientes com Sjögren versus controle. Agora, quando a gente analisou pacientes com e sem NR2, a gente viu que o hipocampo era menor em pacientes que tinham NR2 positivo. Deixa eu ver. Esse aqui foi um dos estudos que mostrou os quadros os quadros de mielite na síndrome de Sjögren. Então, o que eles fizeram? Eles avaliaram 8 pacientes com síndrome de Sjögren primária e compararam com 8 pacientes com neuromielite ótica para avaliar se tinha uma diferença em relação à apresentação, à gravidade do quadro, ao diagnóstico e ao número de recorrências de crises, né? E observaram que na síndrome de Sjögren, 5 pacientes preenchiam os critérios para neuromielite ótica, os outros não. Então, nem todos tinham aquaporina 4 positiva, por exemplo. Então, para avaliar se isso é uma doença diferente, é a mesma doença, ou são 2 doenças diferentes comorbidades, eles compararam as manifestações clínicas e observaram que não houve diferença em relação à extensão da lesão da medula, em relação ao número de recidivas e em relação à resposta do tratamento e recuperação, né? Então, sugerindo que, apesar de você ter critérios para neuromielite, você tem a mielite ou a mielopatia na síndrome do Sjögren, você, na verdade, deve tratar de forma similar, foi a conclusão desse trabalho, e você precisa imunossuprimir esses pacientes. No estudo francês, dos 14 pacientes com manifestação neurológica do sistema nervoso central, 4 deles, ou seja, 28%, tinham um quadro de uma mielopatia, ou de mielite transversa ou de longitudinal. Todos foram tratados com corticoide e a maioria com ciclofosfamida, mas não existem estudos randomizados, controlados em relação ao tratamento no Sjögren pela raridade da manifestação. Só para lembrar aqui em relação às neuropatias periféricas ainda, só para dar uma pincelada, a prevalência então é muito maior do que do sistema nervoso central e a maioria é diagnosticada antes da síndrome do Sjögren, mas não significa que o paciente não tem sintoma. Ele já tem sintoma há muito tempo, mas não foi diagnosticado previamente, né? E a gente deve lembrar sempre quando a gente tem um quadro sensitivo, principalmente a ganglionopatia, e deve investigar ativamente a síndrome de Sjögren nesses casos, né? As de fibras finas também são bem frequentes na síndrome de Sjögren, né? E lembrar nos quadros periféricos os diagnósticos diferenciais com diabetes, deficiência de B2, uso de álcool, a gamopatia monoclonal, síndrome paraneoplásica, que também pode estar associada ao Sjögren, né? Então a gente tem um linfoma, tem um índice aumentado e pode ter uma síndrome paraneoplásica, né? Em relação ao tratamento, então não existem estudos randomizados, então pela literatura a maioria usa corticoide e ciclofosfamida, há vários relatos com rituximab, tem relatos com azatioprina pós-corticoide, tem micofenolato, tem imunoglobulina também, e parece que a resposta depende do tempo de instalação, né, do número de recidivas e se tem a associação com crioglobulinemia ou não.
Então, concluindo, parece que as manifestações neuropsiquiátricas elas são menos frequentes do que previamente imaginadas na síndrome de Sjögren. O sistema nervoso periférico é muito mais afetado do que o sistema nervoso central. A gente tem uma associação com idade, sexo, manifestações extraglandulares e a presença de vasculite. A fisiopatologia parece realmente ser vasculite, não tem nenhuma outra descrição na literatura, e o tratamento é com imunossupressores, sem tratamentos randomizados. Então é isso. Obrigada, Simone, pela como sempre, né? E agora eu vou abrir para vocês, quem quer fazer alguma pergunta para a Simone, Dani? Simone, a minha pergunta é mais assim, especulativa e crítica, né? Em relação às manifestações que a gente estuda, que muitas vezes, vamos dizer assim, são menos estudadas do que a gente gostaria, né? Então a minha questão é, você que acompanha essa literatura, primeiro assim que eu estava comentando com o Edu aqui, como é que chama atenção o caso, para a gente que faz ambulatório de lúpus, lembra até um caso desses de uma paciente que abre lúpus com mielite, né? Eu imagino que depois Virgínia comenta também, né, o quanto que vocês veem um quadro tão abrupto desse de mielite numa paciente que tem Sjögren, né? Mas a minha pergunta é um pouquinho mais embaixo, é em relação à fisiopatologia, sabe? Porque me incomoda um pouco a gente, ou de repente você conhece a literatura, mas de nós não termos alguma coisa de estudo, ou de modelo animal, ou de uma imunistoquímica que mostre a patogenicidade direta do anticorpo, que seja na bainha de mielina, ou que seja, né, no nervo e etc. Mas assim, é mais uma questão de nós termos certeza de que a gente está lidando com uma coisa que não é ou uma segunda manifestação autoimune dentro de uma doença autoimune, que a gente sabe que isso é muito frequente, né? Ou então de que não seja apenas uma coisa, um achado em paralelo de uma doença autoimune, entendeu? Então, é realmente da gente ter certeza de que o anticorpo, ele tem alguma mediação ali de patogenicidade, né? Uma questão, uma visão mais crítica em relação à associação, vamos dizer assim. Obrigada. Assim, toda vez que eu revejo a literatura de manifestação neuropsiquiátrica do Sjögren, eu tenho essa impressão também, assim, porque no lúpus a gente tem muitas dúvidas, mas a gente tem muito mais estudos, né? Então a gente tem modelo animal, a gente tem estudo, tudo bem, a gente tem o grupo que acha que tudo é citocina, tem outro grupo que acha que tudo é anticorpo, tem outro grupo que acha que tudo é trombose, tem os que acham que pode ser uma mistura. Então a gente tem vários estudos e vários mecanismos fisiopatológicos. O Sjögren, nesse sentido, ainda parece ser um pouquinho órfão. Eu acho que assim, o quadro periférico tem ganhado maior importância. O pessoal da neuro está estudando mais. Eu acho que assim, é uma coisa que está vindo, né? Estão tentando fazer estudos multicêntricos, tudo. Se é uma doença associada ou não, a uma outra doença autoimune associada ou não, eu acho que assim, esse estudo que eu mostrei, que comparou a mielite do Sjögren com a neuromielite ótica, mostra assim, que não tem diferença, você vai ter que tratar igual, né? Então, assim, a gente não tem protocolos no Sjögren, então a gente tem que imunossuprimir, e o prognóstico é ruim mesmo, então tem que tratar agressivamente, a gente não pode ficar esperando para ver como que fica, porque a gente tem uma evolução parecida, né? Agora, se são duas doenças associadas ou se é uma manifestação da outra, eu acho que é difícil muitas vezes a gente diferenciar, né? Mas não existe realmente, acho que a gente precisa estudar mais. Não existe o modelo animal, a gente precisa ir mais. Eu acho que esses estudos grandes de coorte têm mostrado para a gente que tem uma frequência, mas que a gente quando a gente avalia os outros pacientes, a gente tem que identificar fatores de risco para o quadro neurológico que a gente não sabe, e a gente só consegue fazer isso se a gente tiver estudos multicêntricos avaliando essa doença. Em um único centro, no meu vai ter um monte de quadro neurológico, mas assim, é porque eu tenho interesse, eu faço ressonância, eu vou lá, procuro, eu tenho o Marcondes da Neuro que vai lá e faz, então a gente tem um monte de quadro neurológico, mas é porque o nosso foco é esse, né? Então, eu acho que isso é muito individual. Então, realmente precisam de mais estudos. Se for ver a quantidade de pacientes que a gente tem
só com secura ocular é muito pouco, mas talvez esteja só no oftalmo, não vem. Então, assim, tem um quadro muito periférico, é diferente. Então, eu acho que esse é um dado importante que mostra pra gente que a gente realmente precisa estudar mais, a gente precisa ter estudos multicêntricos e depois disso a gente precisa investigar a fisiopatologia e procurar um modelo animal para isso. O lúpus já é um modelo ruim, né? Porque assim, a gente tem inúmeros fatores associados. Talvez o Sjögren ajude na pesquisa do lúpus, porque a gente possa identificar alguns anticorpos específicos associados e a gente consiga identificar alguma coisa. Exatamente, essa é a nossa dúvida, né, Dani? Eu acho que a sua pergunta é extremamente pertinente e desde que a nossa paciente internou com esse quadro, que a gente foi rever a história, porque o diagnóstico foi feito por uma colega do serviço, quando ela internou com esse quadro abrupto, né, que a gente sabe que pode fazer parte dentro do contexto clínico, nós achamos que realmente aquilo fazia parte do contexto clínico e tratamos, ainda com respaldo que o próprio exame, a aquaporina dela inicial foi negativo. Então, a gente tinha mais respaldo ainda para falar, não, acho que isso afastamos todas as viroses, doenças bacterianas, doenças neoplásicas, todas as outras possibilidades diagnósticas, não encontrando nada, então ficou como parte da doença e partimos para o tratamento imunossupressor. E a resposta que ela teve no decorrer desses anos, né, a gente que tem acompanhado ela, foi uma resposta muito boa. Hoje ela é uma menina totalmente independente, né? Trabalha, anda, dança, tem uma vida praticamente normal, né? Sem nenhuma limitação. Então foi uma coisa muito boa. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Agora, você tinha feito uma pergunta que parece lúpus, assim, eu tinha uma paciente adolescente que acompanhava com a gente, que tinha um quadro de Sjögren, que fez uma mielopatia longitudinal, fez um diagnóstico de neuromielite óptica, tratou com ciclofosfamida, curso de corticóide. A cada 6 meses, quando parava, ela voltava a ter recidiva, fez imunoglobulina mensal, fez ciclofosfamida, fez rituximab quando fez 18 anos, e depois de 3 ou 4 meses depois do rituximab, uma síndrome nefrótica abriu um quadro de lúpus, né? Então, assim, aí eu já não sabia mais como tratar, né? Porque eu já fez tudo, né? Vamos lá, de zero de novo. Mas, assim, é difícil saber, né? Porque fica no espectro da mesma doença, né? Se isso daí depois vai evoluir, não evolui porque a gente está tratando, né? É difícil avaliar. É complicado, né? A própria síndrome de Sjögren é difícil de diagnóstico, né? Demora muito, de 6 a 10 anos em média para se fazer o diagnóstico. A prevalência que outrora a gente pensava que era mais elevada, em torno de 2,7, hoje os estudos têm mostrado que é 0,7, 1. Então, quer dizer, parece que é bem menos, a doença bem menos prevalente do que achávamos no passado. Além disso, as manifestações sistêmicas acontecem só em 40%. Manifestações neurológicas, menos ainda. Então, é toda uma situação que complica, né, a nossa atividade clínica e a condução nesses casos. Mas eu acho que a gente agora vai ter aqui um esclarecimento, né? O Rafael vai elucidar. Então,